Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a semana 16 na disciplina de língua portuguesa. Espero que todos estejam bem, a professora está bem. Vamos então trabalhar nessa semana com a apostila número 2 e o livro de literatura. Vamos lá então? Nessa semana eu gostaria de lembrá-los então da processual, que vai ocorrer na próxima semana, do dia 20 ao dia 27. Serão questões sobre o livro de literatura, o Cupido e Psique. Quem não leu ainda precisa ler, porque as questões serão do livro, referentes ao livro, serão questões, terão questões abertas, discursivas, para vocês escreverem, e questões de assinalar. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, tirem na próxima aula ao vivo que vocês terão comigo na quinta-feira. Nesses slides, na aula de hoje, trabalharemos a apostila 2, páginas 51 a 56, e a tarefinha para a próxima semana, páginas 57 a 63. Já estamos quase finalizando a apostila número 2. Peguem suas apostilas e vamos então trabalhar. Na página 51, nós temos uma imagem de Vicente Van Gogh, né, um quadro. Ele é um famoso artista holandês, pós-impressionismo. Então, né, que vocês viram um pouquinho em artes, vocês vão poder trabalhar aqui. Então, eu gostaria que vocês observassem bem essa imagem desse quadro, as cores, os movimentos, né? Parece que tem algo em movimento. E o título do quadro, A Noite Estrelada. As questões aqui são um pouquinho de interpretação, mas aquela interpretação bem subjetiva, bem pessoal. A 1.1 pergunta: o que você sente? O que lhe vem à mente ao contemplar as estrelas? Então, quando você observa ali as estrelas, o que você sente? Se é algo bom, algo positivo, algo negativo, vocês vão escrever subjetivamente. Na 1.2, escolha um adjetivo para qualificar as estrelas. Lembrando que os adjetivos são aquelas palavrinhas que indicam característica. Então, brilhantes, bonitas, grandes, pequenas, iluminadas, ok? Um adjetivo. E a 1.3, em sua opinião, as pessoas em geral têm ideias e sentimentos positivos ou negativos quando veem as estrelas? Leem ou escutam a palavra estrela. E aí eu quero que vocês pensem um pouquinho. Para vocês, estrela é algo positivo, bom, ou negativo? Vocês vão escrever aqui. Como o quadro, a imagem ali do Van Gogh, né, tem o título de Noite Estrelada, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, fechem os olhos um pouquinho, façam esse exercício de fechar os olhos e imaginar uma noite bem estrelada, com um céu bem claro, onde não tem nuvem nenhuma e você consegue visualizar todas as estrelas possíveis. É uma sensação boa. Vocês não sentem uma sensação boa, gostosa, como se estivesse iluminando? Então, é mais ou menos assim que vocês vão escrever. Agora, quem acha que a estrela não traz nada de bom, pode escrever também que é negativo. Lembrem também daquela frase que às vezes a gente diz assim, quando uma pessoa famosa, ela é muito boa naquilo que ela faz. Nós falamos, ela é uma estrela, porque é muito bom, tá? Então, façam essas relações. E vocês, na verdade, aqui vão responder conforme vocês acham. A 1.4. Qual a sua opinião sobre dar a um bebê um nome que tenha significado de estrela? O que vocês acham disso? Se você dar um nome a um bebê que tenha o significado de estrela. Por que essa pergunta? Porque na questão 2 tem uma crônica, um texto que vocês vão ler sozinhos, vocês vão dar uma lida nesse texto antes de passar para o próximo slide, onde diz, por favor, onde é o mostruário de crianças? Esse é o título. Vai contar uma história, lembrando que a crônica é aquela história
baseado em fatos reais, em coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Então, vocês vão ler esse texto da página 52 para a gente poder seguir nos slides. Leram o texto? Ok. Agora a gente vai continuar. Quem escreveu esse texto foi Inácio de Loyola Brandão. Nasceu em 1936 em Araraquara, interior de São Paulo. É jornalista, romancista, contista, cronista. É autor, entre outras obras, de Depois do Sol, Bebel, Que Cidade Comeu, Zero, O Verde Violentou o Muro, O Beijo que Não Vem na Boca, Veia Bailarina. Então, ele é um cronista, um autor de crônicas muito famoso. Foi, né? Ele não vive mais. E foi muito importante no jornal Folha de São Paulo. 2.1. Em italiano, stella significa estrela. O cronista dá a entender que considerou o nome da neta, Estela, uma boa ou uma má escolha? O que no texto permite chegar a essa conclusão? Uma boa escolha, tá? Ele claramente diz que foi uma boa escolha. Como que a gente consegue chegar a essa conclusão? Ele faz associações, que a estrela é capaz de iluminar, que a estrela tem símbolos, né, de perfeição, aquilo que eu falei, uma pessoa que é muito boa em algo, tem mistérios da noite. Então, você pode justificar com esses argumentos do próprio texto. Na 2.2, o autor compara a época em que nasceu e viveu sua infância, na década lá de 30, né, no século passado, a época em que nasceu a neta, em 2012. Complete o quadro que apresenta as diferenças entre as épocas. Então, um aspecto, local do nascimento e pessoas que o acompanhavam, década de 30 do século 20. Muitos bebês nasciam em casa com a ajuda de parteiras e em 2012, parentes e amigos, desde crianças a idosos, se reúnem na maternidade para esperar o nascimento. Aspecto, participação do pai. Na década de 30, os pais ficavam de fora do processo, aguardando na sala de espera. Em 2012, os pais entram na sala de parto e ajudam a esposa. Descoberta do sexo. Na década de 30, não se sabia qual era o sexo do bebê até ele nascer. Em 2012, tem o ultrassom e nós já sabemos antes de ter o bebê. Comemoração do nascimento. Comemorava-se lá na década de 30 com bebidas, charutos, bebidas alcoólicas, era uma festa. Em 2012, continua com bebidas alcoólicas, mas não o fumo. Cachimbo, charutos, não. Só bebidas alcoólicas. Registro de imagens da criança. Na década de 30, registrava-se fotografias, né? Eram poucas, então tinham poucos registros. Em 2012, a fotografia, filmes, vídeos, né? São permitidos e muitos. Comunicação do nascimento. Pessoas que viviam em locais distantes, lá na década de 30, ficavam sabendo muito tempo depois que a criança nascia. E em 2012, as redes sociais permitem praticamente ao vivo, né? Saber que a criança rapidamente, instantaneamente, no momento que a criança nasceu. A mãe após o parto, na década de 30, ficava em resguardo, ficava em casa, bem quietinha, as pessoas cuidavam muito dela. E em 2012, a mulher volta rapidamente para o trabalho, para o convívio social, então tem uma diferença bem grande aí. 2.3. Examine as definições que o dicionário apresenta para as palavras mostruário e berçário. Mostruário, um móvel, qualquer lugar que se expõe mercadorias, conjunto de amostras, local de vidro, né, vitrina. E berçário, em hospitais de maternidade, a sala onde ficam os berços dos recém-nascidos. Em shoppings, teatros, é onde a mãe pode deixar o bebê por algumas horas, por isso chamado de berçário. Ou escolinha, né? Quando nós somos pequenininhos, creche, pode ser chamado de berçário também. Porque o autor afirma, o melhor de tudo foi a frase que ouvi de João, seu tio. O tio usou a palavra mostruário em lugar de berçário, como se os bebês fossem mercadorias, tá? Então ele usou a palavra mostruário no lugar de berçário, como se os bebês fossem mercadorias.
Aqui nesse quadro da página 54, vai explicar um pouquinho o que é uma crônica, né? É uma breve narrativa sobre temas cotidianos e atuais. A palavra crônica tem origem do latim e do grego, que significa tempo. A questão temporal acompanha esse tipo de texto, pois a crônica é um relato dos acontecimentos de determinada época. Quando surgiu, a crônica relatava os acontecimentos históricos, que eram registrados em ordem cronológica. Entre as características desse tipo textual estão a linguagem simples, coloquial, o texto curto, a exposição dos sentimentos e reflexão sobre um tema. No caso da reflexão que nós lemos, do tema que nós lemos nessa crônica, é a questão do nascimento dos bebês. Faz uma reflexão sobre esse tema, tá? Geralmente são publicadas em jornais e revistas, mas tem também livros de crônicas, que são pequenas histórias. Aqui na página 55 e 56, nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão dos advérbios, tá? Que nós já vimos um pouquinho na semana passada e na próxima videoaula vocês vão trabalhar os exercícios sobre advérbios. Então, aqui na 2.4 vai ter toda de novo uma explicação sobre os advérbios. Nós vamos passar ali para a letra B lá em cima, tá? Onde diz, tinha um exemplo onde você tem que modificar o que está em negrito por um verbo. A letra B. A cena era comum no cinema e na televisão. O pai andando de lá para cá, inquieto, né? Então, o lá para cá está modificando o quê? Andando, né? Então, o verbo andando, então é um lugar. Você tem que dizer qual a categoria, o que expressa lá e cá. Categoria lugar. Nascer. Hoje os pais entraram na sala de parto, dão força à mulher, seguro hoje. Hoje entram. Hoje indica tempo. A letra D. Ali era cuidada, a comida vinha sem esforço. Agora terá que vir um pouco para mamar. Virar um pouco para mamar. Um dia vai se virar muito para comer. A vida é assim, se virar sempre. Então, nós temos 4 advérbios. 4. Primeiro, ali indica lugar. Agora indica tempo. Muito indica intensidade, se virar muito. E sempre está ligado a tempo, tá? Então, agora e sempre tempo. Ali, lugar. E muito, intensidade. Percebam que eles sempre estão relacionados a verbos, tá? Aqui nós conseguimos ver a letra A e a letra E. A letra A, como não existia ultrassom, sabia-se do sexo apenas na hora de nascer. Não. Negação, advérbio de negação está ligado a existia, né? E a palavra apenas é um modo. Modo, ó, sabia-se apenas, o modo, como que sabia-se? E a letra E. Como imaginar naquele ano de 1957 em que cheguei a esta cidade, que 55 anos mais tarde, a neta do homem que me deu o emprego iria fazer um quadrinho que enfeita o quarto de sua mãe, Estela? Olha só, mais tarde indica mais, intensidade, tarde, tempo, tá? Mais tarde, mais, intensidade, tarde, indica tempo. A letra F, aos 20 anos, estando a vida cada vez mais longa, esse mais, intensidade, mais longa, intensidade, podia ser menos longa, tá? E a 2.5, na atividade anterior, você analisou a relação dos advérbios com as outras palavras da frase. Ao responder e fazer a correção atenta às suas respostas à atividade anterior, indique que aqui classes de palavras que foram modificadas pelos advérbios. Nós temos ali algumas que modificaram verbos, outras que modificaram adjetivos e outras que modificaram advérbios. Então, verbos, adjetivos e advérbios. E aqui no finalzinho da página 56, vocês têm um quadrinho
com toda a explicação de novo dos advérbios que eu já dei na semana passada. Aqui vai relembrar um pouquinho o que é o advérbio, aquela palavrinha que modifica principalmente o verbo, modifica em dúvida, tempo, modo, negação, lugar, tá? Ou uma locução também, lembrando que a gente pode trabalhar com locução adverbial, que aí são duas palavrinhas que têm o sentido de uma só, ok? Aqui a gente encerra então a videoaula número 1 da semana 16 com o conteúdo da apostila, ok? Fiquem bem e até mais!